O primeiro mito diz que o investigador deve abordar uma questão qualitativa como uma tábula rasa, tá? Então, esquecer o que sei para descobrir o que necessito saber. É o que diz esse mito, tá? Deve ser um quadro em branco, sem ideias preconcebidas ou opiniões pessoais. Então, e deve recolher dados como um recipiente não contaminado, ou seja, vazio, branco. Então, isso é um resquício, né, das ideias positivistas de que eu tenho que controlar a amostra, controlar as variáveis, né, melhor dizendo, e eu preciso estar completamente despojado. Isso não é verdade, é impossível você não ter ideias preconcebidas, mas o que é que eu devo fazer a respeito? Este mito surge também de uma leitura superficial que muitos pesquisadores na investigação qualitativa fazem, sobre é, o, o pressuposto de que o investigador qualitativo não deveria permitir que as teorias existentes guiasse a análise de forma... Tem que haver um desapego para que você possa aprender coisas novas, tem que haver um desapego das teorias já existentes, tá? Para que elas não ditem o que é que você vai estudar definitivamente, principalmente se você está pensando em criar uma nova teoria, tá? Então, o que é que nós deveríamos fazer em relação a esses mitos? A ideia aqui da nossa live também é da gente quebrar um pouco as barreiras, tá? E desconstruir esses mitos para que esse não venha enviesar o que é mais importante na nossa formação, Valberto, que é análise de dados. Muitas vezes a gente está fazendo análise de dados e está tendo uma dificuldade que, na verdade, é um mito que está ali, que a gente nem sabe que existe, mas que está ali na nossa consciência, tá? Então, é importante que a gente faça uma revisão bibliográfica em duas fases, tá? Porque esse mito diz que se você é uma tábula rasa, então você não tem que saber nada previamente. Mas isso não é verdade. Você precisa saber muitas coisas previamente através da revisão bibliográfica. Esses mitos, eu esqueci de falar, 4 deles, dos 7 que eu vou falar, 4 deles são baseados em Taylor. Depois eu vou disponibilizar lá na nossa formação, tá? Quem está na formação vai ser beneficiado com esse artigo. Vamos colocar lá onde ele fala pormenorizadamente, eu estou apenas fazendo um resumo e comentando, e depois acrescentei, então, mais 3 outros mitos. Tá? Esses 4 primeiros, então, são de Taylor, tá? Taylor Quinto, nesse artigo de 2019 que eu vou partilhar. É um artigo que está em espanhol, é muito fácil de ler, e vocês vão gostar muito e pensar muito sobre isso. Tá? E ele sugere que como é que eu combato esse mito de que o investigador qualitativo é uma tábula rasa em branco, né? Não é porque ele tem que fazer revisão bibliográfica, ele vai ser influenciado pelas leituras da revisão bibliográfica. O que é que ele deve fazer? Fazer uma revisão em 2 fases. Uma primeira revisão sem compromisso, tá? Você deve se informar das teorias existentes para aumentar sua sensibilidade teórica sobre o problema a ser pesquisado e para possíveis comparações futuras, tá? Então, você se informa, você não se deixa contaminar, mas você se informa mais plenamente sobre sobre essas teorias existentes. Né? Numa segunda fase, eu faço uma revisão integradora. Nesta fase, eu já tenho dados, já começo a analisar, porque na investigação qualitativa, diferente da investigação quantitativa, que muitas vezes precisa dos dados completos para serem analisados, a não ser que sejam feitas em muitas fases, mas na investigação qualitativa, mal eu tenha a primeira entrevista, eu já posso ter esses dados iniciais e começo a fazer uma revisão temática e teórica, comparando as teorias existentes com essa que vai surgindo aos poucos das minhas análises qualitativas. Tá? Isso é muito importante, vocês estão acompanhando o curso, tá?
mesmo que você esteja assistindo isso como gravação, não esteja aqui nesse momento, ao vivo, né? Como está o Valberto. Obrigado, Valberto, por estar ao vivo aqui conosco. Mas você que está assistindo a gravação do curso, é importante que você perceba isso, tá? Isso é um processo. Então, você vai analisar os dados, não é porque você tem uma entrevista que você já não começa a analisar. Mesmo com a menor quantidade, você já começa a fazer esse processo. O Taylor, ele sugere esse quadro. Eu não traduzi, o espanhol aqui é bem simples, eu traduzo rapidamente para você. Então, aqui em cima, você tem a teoria existente, que você detectou naquela primeira fase, que é a fase da revisão sem compromisso, para aumentar a sua sensibilidade teórica. Tá? E depois você tem duas etapas. A revisão sem compromisso, que é esse primeiro quadro que eu estou apontando aqui, e a segunda, a revisão integradora, tá? Que integra as teorias existentes com essa nova teoria que vai surgindo. Então, acompanhando aqui as setas, quando você começa aqui na revisão sem compromisso, você faz essa revisão para entender a natureza dos problemas naquela área teórica e naquela área de estudo, tá? E aumenta a sua sensibilidade teórica, tá? Sua sensibilidade teórica. Depois você vai para uma próxima fase, já com os dados, você começa a recolher dados iniciais e aí começa a emergir dessa leitura desses dados uma teoria, tá? E essa leitura vai tornando-se cada vez mais de uma teoria emergente para uma teoria substantiva, ou seja, substantiva no sentido de que existe algo real, independente da teoria já existente. Veja, na investigação qualitativa, nós somos indutivos, majoritariamente, e não dedutivos. Embora que isso é um outro assunto, podemos falar um outro dia, também podemos ser dedutivos. Então, eu tenho uma teoria mais substantiva, e aí eu começo a fazer um processo de integração. Tá? Essa revisão integrativa em duas fases, tanto uma fase temática como uma fase teórica. Essa fase temática tem a ver com os temas que vão emergindo da leitura dos seus dados, daqueles dados iniciais. Muito importante para as técnicas que nós vamos ensinar. Atenção, você está acompanhando o nosso curso fielmente. Essas técnicas vai te ajudar a começar a surgir as dimensões de análise. Tá? De onde é que o pesquisador encontra, então, inspiração? Né? Vai encontrar inspiração tanto na revisão da sensibilidade teórica, das teorias já existentes, quanto na recolha desses dados, na análise que emerge, né, nas dimensões temáticas. Então, eu estou falando ainda dessa primeira fase aqui, desse processo de investigação qualitativa, que eu comparo a teoria existente com essa nova teoria, que pode chegar a apoiar a antiga, confirmando-a, e aí, nesse caso, seria dedutivo, né, e não indutivo, pode agregar novas dimensões e pode modificar completamente ou parcialmente a teoria existente. E aí eu tenho uma integração teórica. Veja, eu tenho um processo aqui. Então, o investigador não é uma tábua rasa, ele precisa de ler, né? Todos os investigadores precisam de ler, e ler bastante. Mas o investigador qualitativo, mais ainda, ele precisa ler de forma aprofundada.